Olá, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e hoje eu vou comentar o filme brasileiro mais polêmico dos últimos anos. Marighella é um filme brasileiro de 2019, lançado em 2021, dirigido por Wagner Moura, baseado na vida de Carlos Marighella. O filme, adaptado da biografia Marighella o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, mostra os últimos anos de vida do personagem. Eu sinto que, independente da forma como eu abordar esse vídeo, haverão críticas. Acho que isso é meio que inevitável. Mas uma coisa que eu acho importante de ressaltar é que, apesar de ser um livro biográfico, esse filme é uma adaptação de um livro. É uma ficcionalização. Não necessariamente o que acontece no filme retrata a realidade. Pode ser que não. É uma ficcionalização, as coisas podem ser exageradas, modificadas, de forma a corroborar com os arcos dramáticos, com a trama, com a narrativa desse filme. E, tendo isso em mente, não necessariamente o que acontece precisa ser realista. Não necessariamente é um filme naturalista. Naturalista no sentido de que é basicamente documental nas interpretações e tudo. Acho que o maior exemplo é o vilão, o policial, o coronel Lúcio, do Bruno Galhaço, que, para mim, é um dos pontos mais altos do filme. É uma performance hipnotizante, o tanto que ele é ruim, mas ele é um personagem basicamente maniqueísta. Maniqueísta no sentido de que ele é exclusivamente ruim. Ele não tem uma grande humanização, a não ser um plano ou outro que mostra ele com a família, ou dizer, eu tenho uma filha. Além disso, ele não recebe nenhum tipo de desenvolvimento, além de que ele é ruim, além de que ele é violento, além de que ele é um torturador, assassino, envolvido no regime da ditadura militar. Além disso, ele não recebe nenhum tipo de desenvolvimento. Enquanto os outros personagens eles são mais humanizados, eles têm mais nuances, lados positivos, negativos. O antagonista, inclusive, ele tem uma performance diferente dos outros. É algo mais exagerado. Então, ele destoa, mas, ao mesmo tempo, combina. Porque nem tudo é ultra realista aqui. Ele é o ponto fora da curva. E do ponto de vista do Marighella, o nosso protagonista, nada mais justo do que esse cara não ser humanizado também. Certo? É um ponto de vista. Porque nos outros aspectos, o Wagner Moura cria uma mise-en-scène que está preocupada em mostrar uma visão mais crua da realidade, especificamente a questão da violência. É um filme muito violento, ele mostra a violência assim, de forma a incomodar. Não é um filme que está aqui para falar bem, nossa, violência, vamos para a luta armada. Inclusive é um filme que critica, na forma como eu percebi, o posicionamento da luta armada. Ele mostra as consequências, a forma como ele constrói as cenas de violência é justamente essa. Ele cria uma instabilidade na vida de todos, a questão de que eles estão sempre em risco, vários deles vão morrendo, a câmera tremida na mão que está presente nessa sequência de violência mostra o quão assustador é. Inclusive, Wagner Moura trabalha muitos planos sequência de forma que isso vai ficando mais intenso, já que ele não vai cortando e intensificando, de certa forma, artificialmente essa violência. Você vai vendo, a violência é algo muito presente no filme e ela nunca é glorificada. Ela é sempre tratada como algo horrível, independente dos lados. Não é um filme extremamente revolucionário, igual as pessoas estão criticando antes de ver o filme, antes do filme sair. É um filme que pondera muitas coisas, ainda que, claro, ele tenda para um dos lados. Inclusive, em várias formas, a construção visual do Wagner Moura é de equiparar o Marighella com o Lúcio, o antagonista, né? Inclusive, eu não comentei antes, mas o Seu Jorge também tá muito bem no papel. Os olhos dele aqui conversam sem palavras. É incrível. A própria movimentação dos personagens em relação à câmera e a movimentação de câmera, especialmente quando a gente corta de um para o outro, traça paralelos. Muitas vezes é similar, eles estão vindo em direção à câmera, ou várias vezes o que acontece? A gente vê o personagem do Marighella de frente, quando a gente corta para ver o ponto de vista do antagonista, ele está de costas. Então é como se ele estivesse colocando os dois de um corte para o outro de forma antagônica, mas ao mesmo tempo estabelecendo uma relação entre os dois, normalmente através da violência, né? No caso da luta armada e de um regime ditatorial. No entanto, ainda que o que acontece com esses dois personagens seja muito interessante, seja o que realmente eleva o filme para mim,
de ponto que eu tenha gostado, eu realmente gostei do filme, eu acho que ainda mostra que é um filme muito cru. Não cru exclusivamente no ponto de vista dessa coisa mais... Lembra muito a Operação França, do Friedkin, né? Essa coisa meio de cinema de guerrilha, vai filmando nas ruas, a câmera muito na mão, essa coisa mais violenta, mais... Né? Não é muito plasticamente incrível, lindo, uau, essa coisa suave. Ainda que vários dos planos, várias coisas que o Wagner Moura faz aqui sejam de cair o queixo. A cena de abertura do filme, que é um assalto no trem, que é filmado em plano sequência, além de toda a intensidade, muito bem feita, toda a coreografia de todo mundo se movimentando bem em relação à câmera, tecnicamente é impressionante como ele transita entre vários ambientes. Então, mostra sim um primor, um know-how técnico. Ainda que, especialmente em termos de ritmo, o filme sofra muito. E aí é onde eu acho que o filme, pra mim, perde bastante. Ele é um filme grande, é um filme de 2h30 e que tem vários pequenos arcos espalhados, e ele perde muito tempo, de certa forma, desenvolvendo esses pequenos arcos, ainda que não cheguem em nada, ou muitas vezes fique só largado, né? Não são personagens que são extremamente relevantes para desenvolver algo, para movimentar a trama, e ele vai perdendo tempo nisso, ele vai perdendo tempo, e aí no final do filme, como ele perdeu esse tempo todo estabelecendo pequenas coisinhas, os últimos 15 minutos de filme, provavelmente, sofrem da síndrome do Retorno do Rei, o Senhor dos Anéis. Como ele botou esse monte de coisa que ele não soube o que fazer, no caso do Senhor dos Anéis, tudo bem, tá, fechou bem. Okay? Não tô criticando o Senhor dos Anéis, só pra exemplificar. Como o Wagner Moura ele jogou um monte de fragmentos ao longo de toda a duração do filme, ele precisa encerrar isso de alguma forma na cabeça dele, então ele vai botando finais. Então o filme podia acabar umas 5 vezes. Tem 5 momentos em que o filme podia ter acabado, ele nunca acaba. Ah, vai, aí... Até um dos planos eu achei, não, é agora que o filme vai acabar. Final meio merda. Mas enfim, a menina olha assim pra câmera, faz um assim, aí continua. O filme continua mais um tempão. Então assim, ele é um filme problemático. Especialmente na questão de ritmo. Acho que isso é o grande problema. E eu vi muita gente, né, não me cabe comentar outras críticas, outros textos, mas estão falando que esse filme não serve pra nada, esse filme não é... O propósito não é esse. O próprio Wagner Moura falou. O propósito do filme não é ele glorificar o cara, colocar ele como um deus. É apresentar essa história, mostrar que tinham erros e acertos. E dentro do filme, ele estabelece isso muito bem. Especialmente na questão técnica mesmo, estabelecendo esses contrastes e paralelos dele com o antagonista. Existe uma narração em off, que não é exatamente uma narração em off, mas é uma espécie de conversa do Marighella com o filho dele, falando, poxa, não sei se eu errei, se as coisas que eu fiz tudo com amor e tal, mas vão saber se eu errei mais pra frente. Então, é um filme que não é essa coisa toda, foi um burburinho gigantesco, mas não é tudo isso. Mostra que tem erros, tem não sei o que, e se não é 100% fiel à realidade, não precisa ser. É uma ficcionalização baseada em um livro, é uma adaptação, não é um documentário. E até os documentários são a visão do seu realizador. Né? O documentário não precisa ser imparcial, os filmes não precisam ser imparciais. Mas eu acho que o Wagner Moura trabalhou essa questão do tom, do que ele queria trazer muito bem. O ritmo que é pegado, personagens meio avulsos e tal, mas é bom. E as cenas de ação, inclusive, lembram muito o que ele vivenciou como ator no Tropa de Elite. A câmera seguindo na rua, bastante tremida, assim, bem coisa parecendo de guerrilha mesmo, cinema de guerrilha, né? E isso é interessante, mostra que o cara tem potencial como diretor. E ele tem um apuro estético, muitas vezes, impressionante. Ele gosta de deixar as cenas rodarem mesmo, deixar os atores trabalharem, porque ele tem essa visão de ator. Então, é interessante. O Marighella não é um grande filme, não é um filme brilhante, não é um filme revolucionário, nossa, o grande filme brasileiro do ano. Mas é um bom filme. E eu acho que vale a pena ser visto, independente do posicionamento político. Acho que não quer ver, não vê, mas é um filme. É uma obra cinematográfica, uma adaptação de um livro, que é uma biografia, que não é uma autobiografia, que por si só já é tendenciosa para um lado. Então, assim, eu achei legal. Problemático e tal, mas é um filme que eu gostei. E o filme tem cena pós-créditos bem breve, porque a Marvel tá matando o cinema, como eu falei no meu último vídeo, mas é só um aviso, assim, caso vocês queiram ver, não é nada demais. Não é estabelecendo o universo inteiro. Enfim, é um filme legal, mas não é tudo isso que
uau, o que estão falando, não. Enfim, Marighella é um filme legal. É um bom filme, interessante, não é um filmaço. E você, já viu o filme, não viu, não vai ver por causa do tema, enfim, que seja. O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião aí nos comentários, e se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, críticas, vídeo insights e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!